Fala, aprovados! Alguns agentes públicos, dentro dessa categoria, alguns agentes políticos, possuem uma garantia constitucional que é o foro por prerrogativa de função, que é a garantia que eles têm de serem julgados por determinado tribunal em razão da prática de crime ou em casos de ações constitucionais especiais, tais como mandado de segurança. E nós sabemos também que existe a lei de improbidade administrativa, que é quando o agente público comete um ato que atenta à moralidade, à legalidade ou outros princípios do direito administrativo, e ele vai ser sancionado administrativa e civilmente em razão da prática desse ato. A pergunta que eu faço agora: existe foro por prerrogativa de função em caso de ações por improbidade administrativa? Antes de responder essa pergunta, dá um like no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todos os conteúdos, aulas, dicas, atualizações jurisprudenciais, tudo para te ajudar a garantir você ser um aprovado no seu concurso público. Também siga a gente no Instagram, @deltatiagopaixão, dá uma olhada no meu site, www.voseraprovado.com, e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link você vai encontrar na descrição deste vídeo. Essa pergunta foi um tema muito polêmico e geraram muitas discussões em âmbito do direito administrativo. A primeira é: a lei de improbidade administrativa aplica-se ou não a agentes políticos? E a segunda é: existe foro por prerrogativa de função, foro privilegiado, nas ações de improbidade administrativa? Vamos com calma. Primeiro, nós temos que saber que os agentes políticos estão sujeitos aos crimes de responsabilidade. Existe uma lei própria para isso. E os crimes de responsabilidade, eles não são crimes, por assim dizer, não são infrações penais. Trata-se de infrações político-administrativas praticadas por pessoas que ocupam determinados cargos. E caso o agente seja condenado por crime de responsabilidade, ele não vai receber sanções penais, pena de prisão, pena restritiva de direito ou multa, mas sim receber sanções político-administrativas, perda do cargo e inabilitação para exercício da função pública. Como nos crimes de responsabilidade as sanções são muito parecidas com as da lei de improbidade administrativa, surgiu a tese de que se o agente político fosse condenado por crime de responsabilidade e também por improbidade administrativa, haveria aí um bis in idem, uma dupla condenação, e essa dupla condenação pelo mesmo fato, o que é proibido no direito penal. E assim, sustentou-se que os agentes políticos estariam somente sujeitos aos crimes de responsabilidade, não aplicando-se a eles a lei de improbidade administrativa. Só que essa tese não vigorou nos tribunais superiores. O entendimento atual, tanto da doutrina quanto dos tribunais superiores, é de que os agentes políticos podem responder no duplo regime sancionatório, ou seja, podem responder tanto pelo crime de responsabilidade quanto pelo ato de improbidade administrativa. Vai receber as duas penas, porque a nossa Constituição, ela previu os crimes de responsabilidade e os atos de improbidade administrativa como institutos autônomos. O parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal deu fundamento de validade para a Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Olha o que diz o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, também definiu que improbidade administrativa é uma coisa, sanção penal é outra, justamente para não confundir ato de improbidade administrativa, a punição, a sanção por ato de improbidade administrativa, com a sanção penal decorrente do mesmo ato. Já os crimes de responsabilidade, eles são tratados pela Constituição Federal em outros dispositivos. Você pode olhar no artigo 52, no artigo 85 ou no artigo 102 da Constituição Federal. Então, no Brasil, é permitido o duplo regime sancionatório. Ou seja, o agente político ele vai responder tanto pela lei de improbidade administrativa quanto pelo crime de responsabilidade. Só que, para isso, existe uma única exceção. Qual é essa exceção? O presidente da República. O presidente da República se submete apenas a crime de responsabilidade. O presidente da República não está submetido à lei de improbidade administrativa, ou seja, ele não responde por atos de improbidade administrativa, mas responde por crime de responsabilidade. E quanto ao foro competente? Existe foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa? Resposta do nosso vídeo: não. A ação de improbidade administrativa possui natureza de ação civil, ou seja, é uma ação civil, não é uma ação penal. Em regra,
somente existe foro por prerrogativa de função nas ações penais. Falei em regra, porque em algumas ações constitucionais, tais como mandado de segurança, existe sim um foro por prerrogativa de função. Basta dar uma olhada no artigo 105 da Constituição Federal, inciso 1, a linha B. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas data contra atos de ministro do Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Trata-se de uma ação constitucional, ações constitucionais, que a própria Constituição determinou um foro por prerrogativa de função para julgamento, exceção à regra de que o foro privilegiado é para ações penais, mas isto não vale para as ações de improbidade administrativa. As ações de improbidade administrativa não possuem foro por prerrogativa de função. E isso foi consolidado pelo STF em vários julgados, em especial no informativo 901 do STF, no qual ele reafirma esse entendimento, dizendo que não existe foro por prerrogativa de função em ação por improbidade administrativa proposta contra agente político. O foro por prerrogativa de função é previsto pela Constituição Federal, apenas para as infrações penais comuns, não podendo ser estendido para as ações de improbidade administrativa que têm natureza civil. Bom, aprovados, espero que tenham gostado deste conteúdo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todas as aulas, dicas, atualizações jurisprudenciais, tudo para te ajudar no seu concurso público. Também siga a gente no Instagram, @DeltaThiagoPaixão, dá uma olhada no meu site, www.voceraaprovado.com, e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram.